Olá, dando continuação ao vídeo passado, eu vou estar contando uma história sobre a minha vida. Um certo momento eu estava no meu trabalho e naquele instante era um ambiente onde todos ficavam juntos, né? Um ambiente bem coeso com as pessoas. E em um certo momento eu levantei para falar com uma amiga. E ao levantar para falar com ela, comentou sobre a faculdade, que gostaria de fazer um curso, de que eu gostaria de entrar na faculdade. E eu comecei a estimular, né? Eu falei, poxa, esse curso realmente parece muito com você. Eu te apoio em você estar fazendo, faz vestibular, se inscreve, faça mesmo, vai ser muito importante para você, para o seu crescimento profissional. E aí, todo esse momento que eu estava ali, minha gerente vira para mim e olha e fala para mim, você falando isso? Deu aquele sorrisinho de lado, virou as costas e saiu. Naquele instante, eu não tive reação. Eu simplesmente abaixei a cabeça e fui para o meu lugar. E lá no meu lugar já não tive mais paz, porque naquele instante eu falei, meu Deus, o que as pessoas pensam sobre mim? Qual a visão que as pessoas têm de mim? Porque na realidade, ao olhar para mim, eu sabia que existia um desejo enorme de estar cursando a faculdade, de estar me formando em um curso, porém minhas condições financeiras não eram propícias naquele momento. E já existia uma luta interna de frustração, parecia que havia perdido oportunidades, parecia que tudo para mim estava dando errado, de que o tempo passava e eu não conseguia vencer, né, conquistar aquilo que eu tanto sonhava. E eu já tinha essa frustração. E quando vem uma pessoa de fora e favorece e te minimiza, é como se realmente validasse aquilo que você pensava sobre si. E naquele momento, eu me decepcionei muito com o que eu ouvi. Eu não esperava ouvir aquilo, principalmente de uma pessoa superior a mim, que eu não esperasse que me visse daquela forma. E nesse instante, existiam duas situações. Ou eu me tornaria uma vítima dela, né, da situação, ou eu correria para superar tudo isso. Bem, como eu não tinha condições de mudar meu quadro, e a gente vai vivendo conforme as oportunidades que nós temos, né, e conforme os recursos que nós temos. E houve um certo momento que eu comecei, realmente, a produção é muito grande, você precisa mostrar resultados. Eu já não tinha mais resultados, porque aquilo já estava inserido em mim, a qual, assim, é como se fosse uma desaprovação externa. E o resultado caiu muito, meu rendimento caiu muito. Porém, existiu um momento em que eu entrei num quadro de estresse emocional, onde eu estava acumulando, estava tentando ser produtiva tanto para que os outros vissem a qualidade do que eu fazia, e aquilo na realidade, estava me sobrecarregando. E eu a todo momento tentando superar, né, essas dificuldades para mostrar aos outros que não era aquilo que eles estavam vendo. Eu precisava, na realidade, mostrar algo para que mudasse a visão dessas pessoas. E eu comecei a entrar num quadro de estresse. Foi quando, um certo período, eu fui demitida desse emprego. E aí eu consegui uma bolsa na outra cidade e eu fui para esse lugar. E os rendimentos dos meus pais eram muito baixos. E acabou que era a vida muito difícil, né? A alimentação era muito regrada, eu precisava fazer tudo a pé, não podia ter gastos com transporte, então tinha que ser tudo a pé. Foi bem difícil lidar com aquilo. Porém, estava estudando, e aí eu tive a oportunidade de tentar o vestibular. Passei em duas faculdades e em uma eu ganhei até uma bolsa de 50% pela pontuação que obtive. E o mais interessante é que quando eu retornei à minha cidade de origem, né, eu encontrei justamente com essa minha gerente dentro do supermercado. E aí ela perguntou para mim, você está morando aqui? Eu falei, não, eu já saí daqui tem um tempinho. E aí eu mesmo puxei o assunto, eu falei, e ainda passei em duas faculdades. Ainda consegui um desconto de 50%, que eu fiz uma ótima pontuação, e ali eu contei. Era como se eu falasse assim, ó, não mexe com quem tá quieto.
Você não sabe o que estava acontecendo dentro de mim. Minha cabeça estava a mil e você tentou piorar a situação. Né? Era como falar assim, não mexe comigo. Mas na realidade foi tentar convencer o outro de que eu não era aquela pessoa que ele estava imaginando. E nós a todo momento damos peso à palavra dos outros. Como se as palavras das pessoas nos definissem. Como se a vida fosse contraditória. Como se tudo virasse contra nós. E na realidade, não é isso que acontece. Porém, eu quero dar valor a algo que foi colocado por essa minha gerente. Uma palavra dela pode mudar muita coisa em minha cabeça. Poderia ter sido para melhor, né? Mas ao primeiro momento eu quis conquistar um espaço para mostrar para ela que eu não era aquela pessoa. E foi a questão da prova, provar, sempre provar para os outros, provar para todo mundo que você é bom, provar para todo mundo que você não é inútil, que você é importante, que você tem valor. A gente tem essa necessidade de fazer essas provas. E na realidade, muitas das questões que acontecem, a minha vem de uma pessoa de fora, muitos homens dos pais. Às vezes o pai mesmo diz, você não merece, você não vale nada, você não é importante e você é gorda, não vai conseguir ninguém vai gostar de você. E ouvimos de casa essas questões e formulamos situações onde achamos que realmente somos isso. Damos peso, damos valor a essas palavras e essas palavras não podem ser dadas valor. Quem precisa dar valor é você mesmo. Você não precisa provar nada para ninguém. Dá um alívio, né? Provar para a pessoa que você não é de aliviar. Mas na realidade, isso te traz um peso, porque a todo momento você carrega com você o que as pessoas estão pensando sobre você. Você carrega com você o que eles vão falar, o que eles vão pensar, o que eles vão achar. Né? E a gente carrega esse peso que a gente dá às palavras das pessoas. A sua história, você que precisa moldá-la, você que precisa formá-la. E você precisa defini-la, não é ninguém de fora. Não dê valor a palavras que não condizem com o que você acredita. Mas acredite nos seus sonhos. Se o sonho é teu, lute por ele. Todo sonho que nós temos, não fique esperando aplausos, pessoas que vão estar de pé para te ajudar. Porque são pouquíssimas pessoas que vão acreditar no que você acredita. Eu conquistei a minha faculdade, foi suado. Não foi fácil, tive a ajuda de familiares, meus pais não conseguiam pagar sozinhos. Tivemos a ajuda de familiares, eu agradeço a Deus pela vida da minha família, que me ajudou muito. Foram muito importantes. Mas até hoje pessoas sofrem com a rejeição, sofrem com a baixa autoestima, sofrem com a decepção de acharem que não tem valor, que não são importantes para ninguém, que tudo que faz é ruim, sempre estão insatisfeitos, sempre estão inseguros, sempre são frustrados. E na realidade, redesenhe hoje, comece a definir o seu sonho, comece a organizar os seus sonhos. Não dê peso à palavra dos outros quando você acredita em algo, mas corra atrás do que você sonha. Se sua mágoa com familiares que te trouxeram essas palavras também, perdoe, libera perdão, porque ninguém pode dar o que não tem. Às vezes as pessoas falam do que realmente vivem. Nós temos a mania de julgar as pessoas pelo que nós mesmos julgamos. Uma certa vez aconteceu também de observar uma pessoa onde estava, com livre, a espontaneidade de falar, de se expressar, de conversar. E eu fiquei observando aquilo e as pessoas dizem, né? A pessoa quer chamar atenção, quer se expor. E a gente tem a mania de julgar, querendo ser livre da mesma forma. E até um certo momento, depois eu comecei a observar, realmente eu tenho julgado as pessoas pelo que eu quero me tornar. Eu era muito tímida, era muito presa. Sempre minhas roupas eram neutras, nada de batom ou esmaltes escuros. Eu tentava me manter neutra a todo momento, para que eu não fosse notada. Porque no momento que alguém me notasse, a consequência que eu achava que iria acontecer era que iriam me criticar. Que iriam falar alguma coisa de mim, que alguma coisa estava acontecendo, alguma coisa estava errada. Se a pessoa me olhava assim, eu já achava que alguma coisa estava errada em mim. Não tinha nada. Mas a gente já fica com esse pensamento porque fomos moldados por palavras externas.
Fomos moldados por coisas que vieram desde a nossa infância, vieram de palavras que realmente nos fizeram mudar nosso foco. Então, não dê peso a certas palavras. Acredite no seu potencial e perdoe aqueles que te disseram algo que te machucou. Perdoe, porque muitas das vezes eles realmente viveram dessa mesma forma e justamente fazem o que fizeram com elas. Então, perdoe. O perdão libera essa culpa, essa carga. E entenda que existe a arte de ser perfeito. A arte de ser perfeito é aceitar a sua imperfeição. Todos somos imperfeitos. Por sermos imperfeitos, nós vamos viver com as falhas, nós vamos errar, nós vamos nos decepcionar, porque somos humanos. Não existe ninguém perfeito para que eu venha exigir perfeição de ninguém. Você não é perfeito, eu não sou perfeita. As oportunidades, elas vêm e vão. No momento que estivermos preparados para elas e realmente posicionarmos com força e com garra, nós vamos conquistá-las. Mas existe o tempo certo para tudo, para tudo. Mas nunca desista de um sonho seu. E nunca desista por não ter pessoas te apoiando. Porque nesse momento, quando você sonha ou fala para alguém, as pessoas até ridicularizam, riem, mas não acredite nisso, porque muitas vezes elas gostariam de reagir como você está reagindo e são negativas a sua atuação porque é aquilo que elas queriam se tornar e não conseguem. Então continue. Vou deixar 2 versículos aqui da palavra de Deus. Em Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. E em Salmos 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Se você precisa de apoio, quem você gostaria de ter o apoio onde não te apoia, as pessoas que você tinha como referência não são mais suas motivações, não desista. Sonho é para ser realizado. E se você realmente confia no que você pode realizar, corra atrás. Não dê peso às palavras das pessoas. E até muitas vezes houve falta de palavras, houve a ausência de um pai, houve a ausência de uma mãe, a rejeição, a nossa condição com a vida é de que nunca vamos conseguir algo, de que nunca vamos ser amados, de que nunca vamos conseguir alcançar lugares mais altos. É mentira. Você pode ser o que você quer ser. Ainda que teu pai te desampare, o Senhor todavia nunca te desamparou. E sempre vou lidar com a fé, porque a fé é crer naquilo que os olhos não veem, mas que nós acreditamos, que o nosso Deus sonhou conosco. Então deixo aqui essa mensagem para você. Um grande abraço. Até a próxima.